Em nosso encontro de hoje, nós vamos continuar a explorar o conceito da disciplina e a sua relação com o conceito de tempo, né? Nós começamos a trabalhar o tema da disciplina já há alguns encontros e sabemos que quando nós tomamos a decisão de adquirir um novo hábito, fazer uma mudança, escolher um objetivo, seja lá como que a gente quiser implementar a nossa disciplina, aquelas ações que a gente vai executar como parte desse processo, elas vão demandar tempo. E quando a gente descobre isso, geralmente essa é a resposta das pessoas, dizendo que não tem tempo. A primeira observação para contrariar é constatarmos que se você ficar esperando encontrar tempo, você está perdido. Porque a gente nunca vai encontrar tempo perdido na beira da estrada ou numa gaveta. O tempo para nós é um contínuo, né? E se a gente quer usar ele para alguma outra coisa que nós não estamos fazendo uso, essa decisão é nossa, né? Se você quer tempo para alguma coisa, você que tem que decidir um determinado período de tempo, das horas que você tem, para executar aquelas ações que você escolheu. Esse tema foi abordado pelo Einstein, dizendo que falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Esse tema de métodos para uso do tempo é um tema bastante vasto e que a gente vai aos poucos trazer aqui e explorar mais. Mas o importante aqui é a gente se convencer que a ausência de métodos é pior. Né? Quando a gente não escolhe o que fazer com o nosso tempo, vulgo, deixa a vida me levar, ela leva nós a usar o nosso tempo para coisas que a gente não escolheu. E aí, de fato, o tempo é, entre aspas, perdido, como diz o Einstein, em atividades ou ações que não são do nosso interesse. É por isso que já no século XIX o Nietzsche dizia que os métodos são as verdadeiras riquezas. Porque se a gente aprende os métodos, ninguém tira isso de nós. É a diferença de outras riquezas materiais que podem ser perdidas. Mas aí então tem aqueles que dizem, olha, eu só vou conseguir fazer isso se eu não dormir mais. Né? Da onde que eu vou tirar esse tempo? Existe um mito na sociedade, né, de que a gente tem que produzir muito e se dedicar muito e trabalhar de forma constante e que é isso que vai fazer com que a gente atinja os nossos objetivos. E isso, de fato, não é certo. Né? A educadora sul-africana, Donna McCallum, diz que devemos destruir a ideia que temos que trabalhar ou se mover constantemente para ter sucesso. Para a gente atingir o sucesso, diz ela, nós precisamos entender que repouso, recuperação e reflexão são partes essenciais do progresso. Né? Isto é, precisamos ter momentos de parada, precisamos ter momentos em que a gente se recupera do desgaste, que é o esforço que a gente faz, e precisamos ter momentos de reflexão, momentos em que a gente não está descansando, mas também não está agindo, estamos simplesmente pensando naquilo que convém fazer daqui para frente. Diz ela, esses são as partes essenciais do progresso em direção a uma vida bem-sucedida e de final feliz. Senão, a gente acaba caindo, como diz o Mário Quintana aí, de uma forma poética, nessa roda maluca, né,
que as pessoas geralmente acham que é a vida moderna. Né? O Mário Quintana descreve assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Cheio de gente levando trabalho para casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor de nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Então ele nos ensina aí não só essa questão de que a vida moderna, num ritmo alucinante, nos causa a impressão de que o tempo passa cada vez mais rápido, mas nos lembra também do necessário equilíbrio entre aquilo que nós consideramos o nosso trabalho, nossa atividade normal, entre aspas, e os outros aspectos da vida, como os relacionamentos, os amigos e as outras atividades que fazem parte da vida também. E para colocar isso em prática, então, temos que retomar essa palavra que nós comentamos há pouco na reflexão da Dona McCallum, né, que é a questão de refletir sobre o que vamos fazer. E esse é um outro ponto que muitas pessoas reagem dizendo, olha, planejar é perda de tempo, porque as coisas não vão sair do jeito que eu pensei mesmo. Pode até ser que não saiam, mas se a gente souber o que a gente quer fazer, temos uma chance que saiam de acordo com o que a gente quer. Se a gente não sabe o que quer, o que sair estará bom, né? Como disse o coelho, né, da Alice nas Maravilhas, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E nesse processo temos alguns lembretes, né? O primeiro deles é que quando a gente não sabe para onde quer ir, e a gente sai fazendo sem pensar, é muito grande a chance de que a gente não faça aquilo que deveria ser feito. E aí temos um alerta do John Bergman, um militar americano, ainda é vivo, dizendo o seguinte: nunca temos tempo para fazer as coisas corretamente. Fazemos, como se diz no popular, meia boca, porque assim acaba mais rápido. Mas quando alguém descobre que o que a gente fez não está bom, nós temos que refazer. E aí a gente para refazer. Esse tempo total acaba sendo maior na somatória, né, das duas ações, do que se a gente pensasse um pouquinho como é que deveríamos executar aquilo e fizéssemos logo certo de uma vez, né? Existem vários métodos baseados nessa ideia. Alguns a gente vai citar mais adiante, outros não. Mas a questão-chave é essa. Fazer errado e refazer leva mais tempo do que fazer certo logo de cara. E é por isso que o escritor americano Orison Marden nos lembra que um bom sistema encurta o caminho para a meta. Porque se a gente errar menos no meio do caminho, nós vamos chegar mais rápido. Simples assim. E nesse processo aqui de, entre aspas, pensarmos, planejarmos ou refletirmos a respeito, né, do caminho, temos uma dica importante do Mark Twain, escritor americano do século XIX. O primeiro ponto que ele cita é o seguinte:
para a gente progredir, precisa começar. Né? Não adianta só a gente refletir, né? Nós precisamos definir um momento em que, de fato, a gente começa a agir. Aquilo que nós, às vezes, chamamos de ter iniciativa, né? A palavra iniciativa vem de iniciar. Mas, diz ele, o segredo de começar é dividir as tarefas árduas e complicadas, aquelas coisas que a gente acha que não dá conta, em tarefas pequenas e fáceis, para depois começar pela primeira. É, no fundo, a mesma máxima, né, daquele provérbio chinês que diz que um caminho de 5.000 léguas começa com o primeiro passo. Né? Depois de muitos passos, você completa milhares de léguas. A questão chave aqui é que nós não estamos simplesmente percorrendo um caminho que já está demarcado. É um caminho que a gente escolhe para a gente. Então, o processo de planejar significa a gente colocar no meio do caminho as placas que a gente deseja, para a gente saber se nós estamos, de fato, indo no caminho certo, conforme nós planejamos, ou não. E então, é fundamental, né, que a gente saiba responder a essa pergunta. O que é mesmo que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Quais são os meus objetivos? Se não tiver clareza para essa resposta, ou conjunto de respostas, esse processo, obviamente, não vai funcionar. Eventualmente, a quantidade de coisas que a gente imagina que a gente gostaria de ter pode ser muito grande. E é bem possível. A maioria de nós temos capacidade de imaginar, dar conta de muito mais coisas do que de fato podemos. Porque a nossa imaginação é fértil, somos criativos. E então, cabe aí a reflexão do Stephen Covey, dizendo o seguinte, né, não adianta simplesmente tudo que vem na cabeça colocar na agenda. A gente fazer um pouco de tudo isso que a gente imaginou não vai fazer com que a gente consiga terminar tudo que a gente imaginou. Nós precisamos, então, diz ele, agendar as nossas prioridades. Nem tudo que a gente imagina tem a mesma importância. Nem tudo que a gente imagina precisa ser feito de imediato. Tem coisas que a gente imagina que nós podemos fazer no futuro. Tem coisas que a gente imagina que nós podemos delegar, deixar para outras pessoas fazerem e cobrar delas ao longo do tempo. E eventualmente nós podemos imaginar coisas que daqui a algum tempo nós vamos chegar à conclusão que é melhor não fazer. Então esse é o segredo aí que o Stephen Covey está nos colocando nessa temática aí da priorização. Na verdade, significa classificar aquilo que a gente quer. A forma de fazer isso existem muitas, nós vamos aí mostrar várias, mas o conceito mais simples e mais conhecido nós vamos mostrar agora. O conceito mais simples, inclusive utilizado na faculdade de medicina, né? O pessoal que lida com pessoas que não têm essa capacidade por questões de alguma doença ou deficiência de nascença, né? É um processo circular, né? A gente para pensar, a gente prioriza, escolhe, depois nós vamos para a ação. Aí nós vamos ver o que aconteceu e vamos repetir esse processo. O primeiro passo, né, desse processo é a gente planejar. Né? Precisamos definir, né, o que você quer atingir, onde você quer chegar. E a sugestão, quando enunciar os seus objetivos, é colocarmos as ações já no passado. Né? Esse é um truque que vem da neurolinguística e
que exemplificado aí, né, colocando os verbos, mesmo quando a gente vai colocar alguma coisa na agenda para o futuro, já no passado, dando aquilo como feito numa data futura, de tal forma que a gente já programa o nosso cérebro para que nessa data, de fato, aquilo tenha acontecido. Ligar para pode acontecer ou não, mas se a gente disser que amanhã eu liguei para que isso seja verdade, né, o grau de compromisso é maior. O segundo passo é priorizar, né, daquele conjunto de coisas que nós imaginamos fazer, escolher aquelas que de fato estão alinhadas com aquilo que a gente acredita, para que a gente possa efetivamente fazer aquilo que for possível, né, de caber na agenda, mas não numa escolha aleatória, tá certo? Muitas vezes a gente tem essa tendência a fazer aquilo que a gente gosta e a não fazer aquilo que a gente não gosta, que é um critério que certamente tem nada a ver com se aquilo que vai nos permitir chegar onde a gente quer ou não. Chegar onde a gente quer, às vezes, precisa fazer alguma coisa que a gente não gosta tanto, né? E aí nós precisamos refletir nesses conceitos do que é de fato importante. Às vezes tem coisas urgentes ou emergenciais. Pode acontecer. A gente sofreu uma emergência porque alguém ficou doente, caiu, etc. Sofreu um acidente. E aquilo que é meramente circunstancial. Uma vez que a gente tiver feito isso, aí nós vamos de fato agir. E aqui, se vocês for para guardar uma única ideia do que a gente está falando hoje, guardem o seguinte: a agenda que todos nós temos, mas nem todo mundo usa, ela tem uma única finalidade. É a gente registrar em que período de tempo específico nós vamos fazer algo que nós escolhemos fazer para chegar aonde a gente quer. Né? Se a gente disse que amanhã terá ligado para alguém para dar os parabéns, e essa pessoa é um amigo importante, de fato é importante fazer isso, você vai ter que reservar um horário na sua agenda. Não adianta colocar lá no começo do dia e sair fazendo as coisas e quando der eu faço, né? Você tem que escolher um horário. Olha, fazer tal horário. Quanto tempo vai levar? Você conhece a pessoa. Tem gente que você manda uma mensagem e está resolvido. Tem gente que precisa conversar 15 minutos. Tem que pensar, mas tem que reservar esse tempo na agenda. Porque esse tempo não vai dar para ser usado para outras coisas. E por último, precisamos acompanhar. Porque nem tudo vai sair como planejamos. Até uma coisa tão simples quanto dar parabéns para alguém pode não dar certo. Porque a pessoa não atende o telefone, porque não responde, porque sofreu um acidente, né? E aí a gente vai ter que decidir se nós vamos querer ver o que aconteceu, se vai querer ligar no dia seguinte. Esse processo de avaliação, de acompanhamento, né, de fato, também precisa de tempo. Então, nós precisamos reservar tempo na nossa agenda para fazer essa revisão.